Boa tarde, irmã Salete, tudo bem com Boa você? tarde, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui participando Eu que do nosso agradeço. primeiro episódio aqui de Raízes do Jardim. Sim, E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é: quem é Salete? a Salete de hoje, Isso. a Salete de hoje, ela hoje tem vida, vida em Cristo. Ela ganhou uma nova família. Hoje eu sou amada, primeiramente por Deus e abaixo de Deus pelos meus irmãos da eles, que foi aonde Jesus me deu uma família em Cristo, porque eu vivia numa depressão, 6 meses de depressão, perdi minha filha e não tive apoio da minha família. Eu queria simplesmente só um abraço, porque tinha perdido minha primeira filha. E eu era excluída e ninguém chegava na minha casa para me dar um abraço e conversar comigo. E aquilo ali foi me machucando de uma tal maneira que eu fui me isolando de todo mundo e sem querer conversar com ninguém, fui me isolando, me isolando. Aí eu comecei a entrar numa depressão, fiquei trancada dentro de um quarto. Quem olhava para as pessoas, eu já começava a chorar. Hoje eu choro de alegria, porque Deus, né, me deu vida, vida em abundância. Aí eu olhava para as pessoas, já chorava, ou quando não chorava, arengava, mandava as pessoas sair de perto de mim. Eu fiquei com um certo trauma assim, por, achando que as pessoas iam fazer mal a mim, como a minha família, né, me tratou tão mal. Eu disse, se a minha família me tratou mal, os outros não vão me querer bem. Aí eu tinha esse certo distanciamento de pessoas, né? E foi muito doloroso, muito doloroso mesmo. A minha mãe engravidou de mim, a gente morava em Bateguara. A minha mãe engravidou de mim, aí o meu pai deixou ela, aí ela começou já depois que eu fui me entendendo de gente, né? Sim, já entendo o entendimento, eu sentia o afastamento dela sobre mim. Eu acho que ela me culpava, não sei. Aí eu fui muito rejeitada, muito, de uma maneira assim, que uma mulher foi muito violentada, assim, da pior maneira possível eu fui. Aí eu já estava, aí foi quando eu encontrei esse homem, que eu morei com ele, né? Eu estava junto, não era casada, a gente estava junto. Aí ele usava droga, aí bebia, aí de tudo que um homem não podia fazer com a mulher, ele me violentou verbalmente e fisicamente. Aí ali começou a piorar mais minha depressão. Começou a piorar. E eu cada vez me isolando das pessoas, me isolando. E chegou um tempo que eu estava pensando em tirar a minha própria vida. Irmã Salete, qual eram as maiores lutas e desafios que você enfrentava nessa época? A minha mãe, afastada da minha família, o meu esposo nos vícios, né? Me maltratava verbalmente, fisicamente. Eu passei por um período muito turbulento, muita tribulação na minha vida. Aí foi quando Deus me enviou uma irmã daqui, do Íris, para ir fazer o convite. Aí foi quando ele fez o convite a mim, e Deus tocou no meu coração através das palavras dela, e eu vim, né, pro Íris. Aí eu disse, se o Senhor tocar em mim, e eu sentir o seu Espírito em minha vida, hoje eu entrego a minha vida a ti. Aí foi quando Deus tocou, e usou um dos irmãos daqui, né, da congregação, e eu via ele, mas não era ele, eu sei que era um homem, mas no meu ver não era uma pessoa, era o próprio Espírito Santo vindo me abraçar. Foi nesse momento que você percebeu que precisava de algo maior, Precisava que de algo precisava de maior, Deus na sua vida? precisava de Deus, foi. Aí foi nesse momento que, quando eu aceitei, aí já marquei para me batizar. Aí no batismo, eu fui lavar, né? Eu fui renovada. Eu tive novas vestes, né? Veste limpa. No espírito e nas águas. E até hoje. Hoje eu tenho vida, irmão. Hoje, mas há um tempo atrás eu dizia, eu creio que hoje, se a graça de Deus não tivesse me alcançado, eu hoje não estaria aqui hoje falando. Porque
o inimigo ele tentou de todas as formas acabar com a minha vida. Mas Deus chegou primeiro na minha vida. Irmã Salete, eu gostaria de saber como é que foi o seu primeiro encontro com Jesus. Conta pra gente. O meu primeiro encontro foi muito lindo demais, que nesse dia eu estava precisando de um abraço, eu estava precisando sentir o amor de Deus. E ele veio assim, como forma de um homem, que era um homem, era um irmão da igreja, mas eu vi que nele habitava o Espírito Santo. Aí quando eu abracei, eu me senti quando eu abracei o irmão, eu me senti tão leve, ali eu em lágrimas, eu disse, eu aceito esse Deus. Eu aceito, esse único Deus é suficiente na minha vida. E o que você sentiu nesse momento? Eu senti como que saiu um peso disso. Eu carregava, parecia que eu estava carregando não sei quantas toneladas em cima do meu ombro. E as dores que eu sentia um peso assim, no meu ombro, assim, era uma dor. E eu digo, do nada, era... Aí quando eu aceitei o Senhor, aí me converti assim, hoje eu quero esse Deus, eu quero esse amor para minha vida. Aí eu senti leve. Aí no outro dia eu já estava cantando, estava alegre, já estava falando com os vizinhos, estava saindo na porta e falando da palavra que nem eu estava, nem ainda era vindo congregar. E o pessoal já estava, tinha gente que ficava, poxa, já vem ela pregando. O que mais mudou dentro de você depois de aceitar Jesus? O que você Mudou acha? tudo. Hoje eu sou uma pessoa mais que eu compreendo mais as coisas. Quando está eu passando por algum problema, eu peço direcionamento a Deus, né? Vou conversar com Ele, para Ele me direcionar, me dar uma explicação, como que eu vou resolver aquele problema. Hoje eu não resolvo. Hoje eu tenho um Deus, eu tenho um amigo que eu converso com ele assim na mesa. Antes eu não tenho medo, eu acho que as pessoas deviam ser, essa mulher tá louca. Eu fico na mesa e digo assim, Senhor, se eu sentar aqui comigo, vem tomar café comigo, mesmo que eu esquecer, me perdoe, mas venha todos os dias. Eu tô assim, cara, a Bíblia é assim, desse jeito. E tô focada nas coisas de Deus, né? Eu não tenho mais necessidade de coisas, porque o que Deus tinha de me dar, Ele me deu, foi a vida. O Espírito Santo dele habita dentro de mim. Então, só a graça dele me basta. Irmã Salete, fala pra gente que está assistindo. Teve alguma passagem na Bíblia ou palavra que marcou sua transformação? E qual é e por quê? Essa passagem aqui me marcou muito. Toda vez quando eu estava assim em depressão, aí às vezes vinha uns irmãos fazer uma visita na porta, né? Mesmo sem querer abrir a janelinha, a pessoa me dava a palavra. Essa me marcou muito. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira e limpa. Atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vós tenham falado. É João 15, versículo 2 ao 3. Amém. Agora, irmã Salete, me fala, como é a sua vida hoje caminhando com Cristo? A minha vida hoje, hoje eu tenho vida. Eu posso falar verdadeiramente que hoje eu tenho vida. Hoje eu tenho vontade de viver. Hoje eu quero dedicar a minha vida, eu quero gastar a minha vida com Cristo. E convido a todos aqueles que estão passando por uma depressão, que por algum momento da vida estão passando por alguma turbulência, não desanime, porque Deus é conosco. Ele nos formou desde o ventre da nossa mãe, Ele nos ama e cada um de nós tem um chamado aqui, tem um propósito. Todos somos filhos de Deus. Agora, basta nós abrir a porta e ser sensível a ouvir, né, o chamado de Deus. E vir para a presença do Senhor, né? Que é bom. O que você diria para alguém que está vivendo o que você vivia antes de conhecer Deus? Não tenha medo que eu fui salva. Vocês também podem ser. Essa mesma vida, esse amor que habita dentro de mim, que Jesus Cristo é amor. E Ele me deu vida em abundância, Ele tem vida para vocês. E a mesa ainda tem lugar. A mesa dele tem cura, a mesa dele tem salvação, a mesa dele tem libertação. E tem vida e vida em abundância. Eu sou um testemunho vivo. E para finalizar,
Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para quem vai assistir esse testemunho? Que não tem outro caminho a não ser Cristo. E cada um de nós temos um propósito aqui na Terra, temos uma missão, o chamado dele. Uns, assim, vem mais rápido, né? Outros eu demorei muito, eu sou uma testemunha viva que eu demorei, mas nunca é tarde, né? E aqueles meus irmãos e minhas irmãs, que vocês estão passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma tribulação, alguma depressão, como eu passei, não tenha medo, porque Cristo está com vocês, porque Ele morreu lá na cruz, deu o seu sangue para nos salvar, né? Para a gente ter vida, vida em abundância. E Jesus Cristo, Ele veio ao mundo não para nos condenar, mas sim para salvar. Muito obrigado, irmã Salete. Por nada, Deus eu que abençoe agradeço. a senhora e todos aqueles que Amém. estão assistindo. Amém. Há histórias que tocam, mas outras que transformam. Assim como a vida dessa serva de Deus foi alcançada, há um chamado hoje para você. Conhecer a Cristo é encontrar sentido, é descobrir que existe um amor que nunca desiste de você. Que esse testemunho te inspire a dar o primeiro passo, porque o mesmo Deus que transformou essa vida pode transformar a sua também.